Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Leila nasceu com febre reumática, vivia em hospital, só ia para casa nas datas festivas. Ela tinha que tomar muitas injeções e ela sempre chorava muito, pois elas doíam demais. Com o tempo algo mudou. Assim que davam para ela o remédio para que ela ficasse mais calma e assim pudesse receber as outras medicações, ela saía do corpo. E ela começou a gostar disso. Mas aos 7 anos, teve uma experiência bem profunda. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Leila. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar as suas histórias, porque são várias, né? Com o canal Afinal que Somos Nós. Peço, por favor, que você conte de onde você está falando, o seu nome, sobrenome e, em seguida, nos detalhe da forma que for possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço. Então, me chamo Leila, né? Eu gosto que me chamem de Leila Rezende. Estou falando de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, né? Então, desde pequena, eu nasci, né, com aquela febre reumática. Então, eu tinha que tomar Bezetacil e a minha mãe conta que eu vivia no hospital. E eu morava mais lá, eles me davam alta para passar Natal, né, datas festivas. Então eu fui crescendo e eu era mais, já, o hospital era minha casa, né? E num desses internamentos, eu tinha pavor de ir para o hospital, porque eu não gostava de tomar injeção, né? Tem que tomar aquela Bezetacil. E ela é muito dolorida, eu tinha pavor, né, de ir ao hospital. Então eu chegava, eu fazia um show, eu chorava. E só que eu fui crescendo e foram acontecendo coisas que me acalmavam. Eu não tinha mais o receio de ir para o hospital, né? Então eu comecei a me ver, né, fora do corpo a partir do momento em que eles aplicavam o remédio para que eu ficasse calma, porque eu não deixava soro, eu não deixava ficar a injeção, né? Eu ficava muito inchada e então tinha que ser imediato. Então, quando eles aplicavam, e eu comecei a gostar daquela sensação, porque eu já não tinha o receio, eu já não tinha aquele problema assim, minha mãe vai embora, eu vou ficar no hospital. Porque eu percebi que eu me via fora do corpo. E eu via minha mãe, meu pai, minha irmã ali, eles me amarravam, né, óbvio, porque eu não ficava quieta. Então, para aplicar os medicamentos, eles me amarravam. E aí, quando eles me amarravam, eu parava de relutar. O remédio fazia efeito e eu me via fora do corpo. Então, eu via minha mãe, eu ouvia conversas, né, e a minha irmã chorava muito, eu lembro muito disso. E então eu ia para comecei a perceber que não é só esse lugar, né? Então, eu comecei a perceber que no mundo tem um mundo maior que esse, né? Do que os nossos olhos veem, do que a gente sente. E então, eu comecei a observar que eu via as outras pessoas que estavam no hospital, acamadas, né? E eu me desligava mesmo de mim. Eu não tinha aquela vontade de retornar. Então, eu fui crescendo tendo essas experiências. E com o tempo, eu fui tendo também a maturidade de lidar com elas, né? E aí, em torno dos 7 anos, que foi assim que me marcou mais, talvez por eu já ter uma certa maturidade, que eu saí, né? Eu me vi minha mãe, vi o médico, e era um momento muito crítico, porque eu tive uma crise muito intensa, em que toda a junta inchava, né? Então não via meus dentes, onde tinha unha, tinha que cortar bem curtinho, porque inchava, cobria, né? Então, e fora as dores.
Então, eles me deram esse medicamento e eu estava amarrada e eu fui para um lugar lindo, onde lá tinha freiras, né, irmã de caridade, que me acolhiam e conversavam comigo, diziam que tudo ia passar, que era para eu ter calma, que era para eu ter paciência. E eu comecei a gostar daquele ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta. Dessa vez foi a primeira vez que você foi para um outro lugar além do hospital? Não, não, eu sempre ia. Só que dessa vez, eu estava com 7 anos, eu tive uma percepção maior do que se passava, né? Eu sempre tive esses vai e vens. Desde o início tinha esses dois estágios. Primeiro você saía, via ali em volta da cama e depois você ia para um outro lugar. Um outro lugar, um outro lugar. Você pode descrever mais em detalhes esse outro lugar que você viu aos 7 anos? E era um lugar muito florido, onde tinha uma fonte, né, que eu ficava ouvindo, me acalmava o barulho daquela água caindo, né? E aí, muito florido, eu ia observando que ali não tinha somente eu. E aquelas pessoas que eu via vestidas de azul, que na época, como eu ficava no hospital onde tinha muitas irmãs de caridade, então talvez eu associasse, mas elas eram vestidas de azul e elas não só me amparavam, como amparavam outras pessoas, né? E assim, as cores das flores, aquela paisagem era muito leve e me fazia muito bem. Só que eu sempre fui teimosa, né? Então eu mexi em tudo, eu queria ver tudo, e eu tinha uma certa consciência de que eu estava naquele lugar, mas o meu corpo estava lá no hospital. Você não via um corpo nesse lugar? Não, não. Você era só uma visão? Sim, porque eu sabia que, vez e outra, elas me mostravam, olha lá, e eu me via de cima, um pouco longe, mas me via amarrada naquele berço, os meus pais, os médicos, eu me via ali. Só que eu tinha uma curiosidade muito grande de descobrir porque aquilo me fazia bem, né? Eu tinha pavor daquele sofrimento, das agulhas, das dores que eu sentia. Então, eu comecei a passear por aquele lugar. Então, eu via departamentos que acolhiam pessoas que eu acredito que tinha determinada doença, por exemplo, né? E eu era aquela menina que estava ali vagando por ali, eu observava, eu via eles ajudando, né? Às vezes eu queria ajudar também. Então, no auge dos 7 anos, eu estava nesse jardim e eu vi um portal muito bonito. E as cores do lado de lá eram muito mais intensa de onde eu estava. E então eu quis ir. E assim, eu fui com uma vontade, quando eu cheguei naquela porta, aquelas irmãs, né, vestidas de irmã de caridade, assim, e elas me falaram assim, mas aqui você não pode passar. E então eu falo com elas, mas eu quero, eu desejo ir. Aí elas me mostram, olha só, se você for, você não vai retornar. E me mostraram eu no hospital, me mostraram eu amarrada, minha mãe, meu pai, minha irmã, os médicos em volta de mim. E aí então eu tenho aquela... É como se eu caísse assim no universo, fosse despencando, despencando, até chegar no berço. E aí eu abri os olhos, né, e lembrar, na época eu não falei com a minha mãe, não falei, só que eu falava de coisas que eles conversavam, mas eu estava dormindo, né, eu estava apagada. E eu sabia de detalhes, de remédio, do que fazer, do que não fazer. Então minha mãe ficava meio assim, cabreira comigo, né, como se diz aqui, no sentido de, por que você está falando isso? Como que você sabe disso? Né? Então, eu tive um pouco de dificuldade com a minha mãe, inclusive nesse entendimento, né, do que me acontecia.
E não foi só uma vez, foram várias vezes, a ponto de eu estar lá no hospital e na enfermaria, né, infantil, e eu estar dormindo, né, e despertar, ver o meu corpo, e eu sentia como que se fosse energias trabalhando sobre o meu corpo. Eu acordava, né, fora do corpo, e eu via meu corpo ali desfalecer. E então eu via pontos de luz sobre meu corpo. E eu entendia, nossa, eu vou sarar, eles vão me curar. E também eu observava que isso não acontecia só comigo. Acontecia com aqueles que estavam ali no meu redor, que estavam internados também, aquelas crianças que estavam internadas, né? E aí eu acordava, eles já tinham me aplicado a injeção, eu acordava, né, no corpo, já tinha aplicado a injeção, já tinha me dado aquele remédio ruim, e eu tinha certeza, não, eu vou melhorar. E a cada crise eu tinha o auxílio do universo, né? Você via pessoas ou só pontos de luz no seu corpo? Eu via pessoas. E como eram essas pessoas? Era como os médicos vestidos de azul, ora era vestidos de verde, túnicas mesmo, né? E quando eu identificava mulher, ela tinha como um lenço na cabeça. Você identificava na hora de que não eram pessoas reais? Então, no início, era tudo misturado. Eu não entendia. Mas, com o passar do tempo, eu fui observando que tinha pessoas que já tinham morrido e que estavam ali, né? E quando isso começou a acontecer, eu fui percebendo que eu tinha essa conexão com o outro lado. Porque, para mim, era tudo igual. Pessoas que tinham morrido atuando como médicos ali. Isso. E como é que eram esses pontos azuis? Onde que eles apareciam no seu corpo? Então, os pontos, eles eram mais lilás e prata, né? A roupa dos médicos, que ora era azul, ora era verde. Parecia, por exemplo, coração, cabeça, estômago, sabe? Eram como se eles trabalhassem esse centro de força me revitalizando para que eu retornasse, né? Embora eu tive duas amiguinhas que foram, né, naquela época, não tinham tanto recurso como tem hoje, e elas vieram a falecer. E eu tinha um agravante que eu nasci de 7 meses, né? Então isso também me debilitou muito, né? Me fragilizou muito. Então, a minha mãe conta que você está aí hoje é uma vitória, é uma bênção. E como é, né? Eu tenho certeza disso. No hospital, eu tive outras experiências também, no sentido de que eu adormecia e eu andava aquele hospital todinho. E eu tinha essa consciência. A partir do momento também que eu comecei a ver aquelas pessoas já falecidas, eu já percebi que eu tenho esse lado que vê as pessoas que já se foram. Então aí eu fiquei com receio. Até então eu não tinha. Então eu fiquei com receio. Então eu rodava aquele hospital, isso eu estava dormindo, e eu rodava, eu ia nos quartos, e eu me deparava com aquela situação, aquela cena daquelas pessoas cuidando dos doentes. Só que eu sabia que eles não eram pessoas que estavam aqui no corpo físico. Isso eu sabia. Então eu achava aquilo tudo muito fantástico. Isso daí eu já não tinha mais 7, talvez uns 11 para 12. A última crise foi com 14 anos. Nessa época, quanto tempo você passava no hospital? Você continuava vivendo lá? Sim, eu ficava no hospital e eu ia só no final de semana. Então, eles deixavam, por exemplo, datas de aniversário, datas festivas, eles me liberavam, né?
Então, claro que eu fui crescendo, foi espaçando essa moratória lá no hospital, né? Mas eu comecei a gostar de ir para lá. Porque não no sentido só de me cuidar, mas porque eu participava desse outro lado e me sentia muito bem. E eu comecei, a certo ponto, eu pedia para... Eu posso ajudar também? E eles deixavam eu ajudar. Então, aquilo me fazia bem. Você interagia então com essas pessoas que não estavam materializadas? Interagia e eles falavam sobre a situação, né, daquele paciente. E eu falava, deixa eu ajudar. E um detalhe que lá eu segurava aquele suporte do soro, né? Eu ainda ia com o soro ainda, muito interessante. Eu tinha entendido antes que você não percebia o seu próprio corpo, que você era só uma visão. Isso, mas isso lá no além, né? Lá naquele lugar bonito. Então, quando você saía do corpo, mas estava aqui no hospital, você percebia um próprio corpo. Percebia. E esse corpo, como é que era? Era idêntico ao seu corpo material? Ele é idêntico, mas assim, como que eu vou te dizer? Não tem a nitidez que eu tenho, as cores. É como se fosse meio transparente, sabe? Era meio transparente. E você sentia o peso do próprio corpo ou isso era diferente? Não senti o peso e eu comecei. O que me levou a gostar disso é porque eu não sentia minhas dores. Aquele momento que tinha que aplicar a injeção, que eu tinha que tomar remédio, era tudo à força, porque eu era brava, eu arredava tudo, eu quebrava tudo, eu saía puxando tudo. Então, aquilo, para mim, eles faziam quando eu estava adormecida, mas eu não sofria como se eu estivesse lá naquele momento, né? E aí eu comecei a perceber, eu mesmo falava comigo assim, eu vou dormir, para eles fazerem isso. Porque naquela época, a injeção era de vidro ainda. E eu não sei por que se era bezetacil, que era uma coisa horrível. Era uma tortura aquele negócio. Então, eu comecei a perceber que eu tinha essa facilidade, então eu saía e deixava que eles fizessem. Só que nesse meio, eu comecei a perceber os outros. Eu me via ali, deitadinha, e eu observava que eles faziam isso com aqueles que estavam adoecidos também. A partir de que idade você começou a notar isso? A notar, de ter essa maturidade, né? Porque desde de 7 foi o que me marcou, eu já tinha. Mas foi mais intenso a partir dos 11, 12 anos. Que eu sentia que tinha algo, e quando eu comecei a falar com a minha mãe, ela falou, você não conta isso para ninguém. Você não fala isso para ninguém, né? E aí eu fui crescendo, e eu comecei a perceber que tinha os médicos que cuidavam, né? Mas tinha outros médicos que auxiliavam ali naquele momento. Todos eles fora desse mundo? Todos eles, Então tinham duas classes de médicos não materializados. Qual a diferença entre eles? Não vou saber. Mas por que você percebia então como sendo dois grupos e não um só grupo? Não sei. Eu sei que eles vinham passando e vinham cuidando. Não vou saber assim a diferença. Em que momento que você notou que eram dois grupos e não um só? No momento que eu pedi se eu posso ajudar, posso ajudar? E aí eles meio que olhavam assim, pode. Então tinha um que ficava, eles ficavam como assim? Era como se começasse uma tarefa, né? E os outros chegavam para terminar. Era algo nesse sentido. E eu ajudava, eu pegava remédio, isso eu tinha, eu segurava aquele suporte do soro. E eu ia ali, cambetinha ali, ajudando. Então, isso era muito bom. E eu sabia, eu lembrava do rosto dele. Então, quando eu despertava, o rosto daqueles que estavam me atendendo não tinha nada a ver com aqueles que eu tinha visto, né? Então, eu comecei a interagir tanto que eu falava
situações que eles ficavam meio perdidos. Aí foi vindo a minha maturidade. Não, peraí, você está trazendo isso de lá e eles não estão entendendo o que você está falando, né? Ao ponto que a minha mãe falava comigo assim, você não comenta isso com ninguém, porque senão eles vão falar que você está ficando doido. Vão ter que te levar para Barbacena. Então isso me deu também, que nem para minha mãe eu comecei a guardar para mim tudo que passava, né? Então no hospital eu vim crescendo assim. Até hoje, quando eu entro, eu lembro, eu falei, gente, esses bancos aqui eu arredava eles todos, porque eu era brava. O que é arredava? Arredava, eu afastava. Eu afastava os bancos. Quando eu chegava, eu não queria entrar. Depois, aquilo ali passou a ser meu refúgio, porque eu tinha ali dentro essas pessoas que me orientavam de certa forma. E essas pessoas que você via eram sempre as mesmas ou eram sempre diferentes? Não, tinha diferença. Às vezes, sim. Às vezes, por exemplo, tem uma senhora que até os momentos atuais ela me acompanha, isso desde pequenininha. Desde pequenininha eu tenho a lembrança dela. Então, ela eu sei. Se eu soubesse desenhar, eu desenharia o rostinho dela. Então, ela está sempre ali. Mas no hospital era uma mudança, como que eu vou te dizer? Não era constante, mas eu reconhecia. Nos fale um pouco sobre essa senhora, por favor. Quando que ela apareceu, ela recebia você quando você saía do corpo? Então, essa senhora, quando eu comecei também a ter essa maturidade, ela sempre me acolheu quando eu estou dormindo. Então, eu já percebia ela nos pés da minha cama. E ela sempre vem me aconselhar e ela introduz. Eu desperto e entendo. Mas ela está sempre ali. Nos momentos difíceis, assim, 7, 11, 12. Então, ela estava sempre ali. Porque eu não tenho receio de partir, de falecer. Mas ela estava sempre ali quando você saía do corpo ou mesmo acordada você a via? Mesmo acordada. Mesmo acordada. Desde quantos anos? Desde 7, 11, 12 anos. E então ela vem e ela fala assim, não é o momento ainda. Você tem muita coisa para fazer. Porque nesses lugares, né, retornando ao hospital, nesses lugares que eu ia, e eu me sentia muito em casa. E eu não tinha vontade de voltar. Eu via minha mãe, eu via meu pai, e nada disso em mim. Então ela sempre me chamava, ela sempre fala comigo, olha, não chegou seu momento ainda não, você tem que retornar, né? Então, é como uma mãe, assim. Quando você quase ultrapassou, ou quando você queria ultrapassar aquele limite, eu entendi da primeira vez que uma freira, ou vestida de freira, mostrou para você o seu corpo lá embaixo e tudo mais. Não foi essa senhora que fez isso? Não. Esse foi aos 7 anos. E aí eu fui crescendo e eu fui desenvolvendo. E então, essa senhora que ficou mais presente. Uma senhora distinta, de roupa comum, uma senhorinha assim, bonita, sabe? Sóbria e passa uma paz, uma serenidade, ela tá sempre me puxando. E você a via tanto de olhos abertos, como quando você saía do corpo, mas ainda no ambiente do hospital, como também naquele outro lugar onde você ia? Sim. Ela estava sempre por perto, como um guia mesmo, para não me deixar ir além, né? E eu questionava, e como questiono até hoje, e ela estava sempre ali a me orientar mesmo. Por exemplo, lugares que eu já fui e que não necessariamente eu estava adoecida, e eu falei, nossa, aqui eu encontrei uma paz que não dá para você descrever aqui quando você retorna. E ela foi crucial ali, que ela falou para mim, mas não é o momento ainda.
Você está aprendendo, não é o momento ainda de você ficar por aqui. Quando você a via aqui, quando você saía do corpo no hospital e naquele outro lugar, você a via da mesma forma, com as mesmas características? Da mesma característica. E aí, seguindo em frente, isso continua até quantos anos de idade? Continua até hoje. Mas você não vai mais para o hospital. Ah, não, mas eu não posso entrar no hospital. Eu não posso entrar no hospital, eu não posso penitenciária, asilo, eu tenho um problema com esses lugares. Porque você vê muita coisa neles. Sim, vejo. Então continue contando. Antes eu sofri bastante porque minha família não entendia, como a minha família não entende ainda, né? Então você vê assim, eles te vê assim meio esquisita da família, mas eu fui tendo, eu falo que eu tenho muita moratória aqui. O que é moratória? Moratória eu falo que é a oportunidade de ficar aqui na Terra mais um pouco, sabe? Porque vários acontecimentos, inclusive essa senhora, de vir eu dormindo, né? E ela vir conversar comigo e me preparar, e de repente, no dia seguinte, aquilo para mim já não era tão distante. Era como se ela me preparasse, sabe? Então eu já sim, saberia como agir naquela situação, né? Quando eu me casei, eu tinha 17 anos, e ela falava comigo assim, você precisa de diretriz, essa senhora, você precisa de diretriz. Então, eu me casei, né, e foi uma conversa muito bonita que ela teve comigo, e ela falou assim, não vai ser fácil, mas você está amparada, né, e nós estamos com você. E o tempo foi passando, eu me casei aos 17 anos, e isso com o tempo de noivar, né, casar. Quando eu me casei, eu sabia que não poderia ter filhos, porque meu marido era vasectomizado, né? E eu falei, é isso que eu quero, na minha família minha mãe adotou, na família dele também, então, futuro Deus pertence. E as coisas foram fluindo de uma forma que, com 3 anos de casado, ele reverteu a vasectomia. E assim, nada imposto por ninguém, as coisas foram acontecendo. E então ele reverteu, aí nós fomos ao médico, o médico falou assim, uma gravidez natural é impossível, né? Porque as taxas estão muito baixas e tal. Então ele não recomendou nem a inseminação artificial. Ele recomendou a FIV, né? Que é aquele que colhe o melhor espermatozoide, o óvulo, né? E aí faz o implante ali, 3 dias depois implanta o embrião. A fertilização in vitro. E aí o tempo foi passando e eu fiz várias dessas durante 9 anos, várias. Então, no último ano, que foi 2008, eu fiz e eu tinha muitos óvulos, muito, muito, muito. E o médico falou pra gente assim, olha só, normalmente a gente vai colher 7 para você, você não quer fazer ovodoação? Aí eu falei com ele, quero, eu não pensei, nem perguntei ao meu marido, falei, quero. E aí ele falou assim, olha, ele explicou que pegava só o meu material, com o material do marido da pessoa que ia receber e tal. Não, beleza. Aí meu marido também, não, vai pro lixo, tá? Vai ajudar alguém, né? O meu ciclo menstrual era todo desregulado e eu sentia muitas dores. E eu, nesse trajeto, eu fui percebendo que essas dores, ela não era só física, ela tinha um cunho moral, mas que eu não sabia identificar. E eu adentrava aquela clínica que eu falava, eu tenho uma vida aí pela frente para poder ser mãe, se tiver que ser, né? E vi aquelas mulheres já no auge dos seus 47 anos, 48, que nunca tinham sido mãe, e ali naquela busca. Então, eu percebi também que, nossa, eu
não podia reclamar daquilo, né? Embora o desejo de ser mãe e no tratamento eu percebi que trabalhou muito essa questão da humildade, da inveja, do egoísmo, né? Que todos nós temos. Então, eu relaxei, né? E em 2008, nós tínhamos 3 embriões. E aí, janeiro, fevereiro e março de 2008, nós colocamos. Cada mês a gente colocava. Então, a minha expectativa foi muito grande. E eu falei assim, uma hora vai dar certo, né? Então, janeiro, fevereiro e março, nada. Então, eu fiquei meio frustrada e meio deprê mesmo. E eu falei, chega, não tem mais bolso, não tem mais corpo, não tem mais psicológico para lidar com a situação. E você continuava com as dores que você sempre tinha? Sim, todo ciclo, ele era um parto mesmo, porque eu chegava a falecer, né, de tanta cólica. Isso você já tinha feito a ovodoação? Já, aí eu já tinha feito a ovodoação. Eu tinha entendido antes que as dores terminaram quando você fez a ovodoação. Não houve isso, né? Sim, não. Aí, o que acontece? No mundo, como eu te mencionei, a gente a gente tem um momento de oração aqui em casa, né, toda semana. E então, nesse momento de oração, eu observava que tinha muitas crianças, né? É um momento de oração que dura 20 minutos. Mas eu observava muitas crianças. Quando eu fiz essa ovodoação, eu fui observando que essas crianças foram diminuindo. E isso eu via, não estava dormindo, eu via. E aí você vai meio que entendendo, poxa, estou trabalhando no lado da maternidade, né? E essas crianças, elas não só vinham para mim a olho nu, como em sonho também, sonho, né? E eu as via. Então, elas foram diminuindo, mas a certo ponto eu falava assim, oh, meu Deus, me ajuda, porque eu não vou te pedir mais um filho, eu quero que acalme o meu coração, que cesse essa vontade de ser mãe. E, Carlos, foi um ano de tranquilidade no meu coração, de paz, porque eu fiz os 3 meses, não deu certo, eu falei com meu marido, não vou fazer mais, chega. A gente fez o que deu para fazer, né? Agora eu acho que a gente está indo contra a natureza. Vamos deixar, minha cabeça vai ficar bem e vamos seguir. E aí, só que como nós fizemos 3 meses, em março é aniversário do meu marido. Então, eu fiz uma cartinha para ele, porque eu achava que não é possível que, nossa, 3 vezes não vai dar certo. Então, eu fiz uma cartinha para ele com um sapatinho amarelo. E eu fiz o seguinte, falei, bom, vai dar certo e eu vou entregar o resultado com essa cartinha, que não deu certo. Então, eu guardo essa cartinha. E naquele momento ele não sabe da cartinha. Então, quando foi 2009, eu começo a ter experiência que eu estou amamentando alguém. Eu começo, eu durmo e aí eu vou para o universo. E eu começo a ter aqueles insights de estar amamentando, né? E era muito bom a sensação. E às vezes ele me acordava e falava, nossa, eu estava amamentando, estava tão bom. E ele falou, não, deu para ver que você estava com uma cara de felicidade, né? E nesse percurso também, eu encontro no mundo, né, no universo aí, eu encontro com uma mulher que ela me dá numa bandeja um feto prata, que é até simbólico, mas eu me assustei porque eu olho aquele feto e eu coloco ele dentro da minha boca. E quando eu acordei, eu estava com gosto prata, sabe quando você toma vitamina? Aquele gosto forte? Só que eu não associei uma coisa com a outra, né? E aí o tempo foi passando, então chegou março. Eu já me sentia diferente. E então meu marido estava viajando, e então ele chega, né? E aí eu encontro com ele, aquela coisa toda. E assim, foi algo diferente. O ato sexual foi diferente, né?
E eu chorava. Só que ele também chorou e a gente ficou caladinho, assim. Talvez, na minha concepção, porque estava fazendo um ano, né? Mas aí, na hora do banho, eu fui tomar banho, esperei ele sair. E aí, na hora do banho, eu tava muito frio. E aí, eu me olhei no espelho, me achei tão bonita. E eu falei assim, meu Deus, será que um dia eu vou ser mãe? Eu me olhava assim, mas eu já estava diferente. Eu falei, que isso? E eu chorava, mas eu chorava, falando, eu não quero sentir isso, porque eu não posso ser mãe, né? Tudo bem, retornei para o quarto, ele percebeu que eu tinha chorado, mas ele também não falou nada, né? Isso foi lá para 11 de março. Então, 30 de março, a minha sogra já falecida, então eu encontro com ela, eu sonho com ela, e ela fala comigo assim, ei, acorda, fala pro meu filho que ele vai ser pai, dá um presente para ele, entrega aquela carta. E aí eu acordo assim, ele já estava me olhando e eu falei, ei, sua mãe passou por aqui. Ele falou, mas é meu aniversário, ela sempre passa. Eu falei, não, ela falou que você vai ser pai. Aí ele falou assim, como assim? Já sei, vou viajar, a gente vai entrar uma grana e a gente vai fazer o tratamento, mas não vou mesmo. O tratamento eu não vou fazer mesmo. E isso foi no sábado, passou no domingo, passou segunda, e eu me achando diferente. Mas eu falei, será que tem um neném aqui dentro? Como assim? Como que tem um neném aqui? Não é possível. E aí, quando foi na segunda-feira, eu acordo, então tava aquele sol lindo, tava aquele dia maravilhoso, e eu falei com ele, eu vou fazer o exame. Porque no domingo ele queria comprar o exame de farmácia, eu falei, eu não, já fiz tanto isso é sofrimento para mim. E aí, na segunda-feira eu fui, né, e eu achava que o exame ia ficar pronto ao meio-dia, e a enfermeira falou, não, vai ficar daqui 15 minutos. E aí eu falei assim, poxa vida. Aí deu os 15 minutos, ela chamou, ligou, né, na sessão do meu marido e falou com ele, para ele dar um pulinho lá. Aí ele entrou, e aí ela falou assim, olhei, ele estava chorando, aí eu falei, bom, se eu não estiver grávida, eu tô muito doente, né? Porque ele estava. Aí eu fui passando, ela me chamou, fui passando e fui vendo aqueles testes, assim, né? Eu fui lembrando de toda a minha trajetória, toda a minha caminhada. Falei, nossa, fiz tanto esses exames, né, para dar negativo, e agora eu tô aqui sem fazer nada. E será o que que é? E ela olhou para mim e falou assim, você tá grávida. Aí eu falei, como? Ela, você tá grávida. E aí nós nos abraçamos e foi muito bonito. Só que nesse percurso também, até chegar à gravidez, enquanto eu fazia minhas orações no meu lar, que eu via as crianças, tinha uma que eu conversava com ela. E ela veio e falou que ela ia ficar por um tempo distante, porque ela ia se preparar para ela vir. E isso foi um ano, Carlos, um ano. Foi um ano certinho. Então, assim, foi uma gravidez muito desejada, muito querida, muito amada, e eu não me senti feia, não. Os enjoos eram ótimos para mim, porque era um sinal de que eu estava grávida, e tudo. Nossa, você que é isso? Você tá barriguda? Nossa, para mim, nossa, quanto mais barriguda, melhor. Foi sublime, assim. Eu não tive momentos ruins, eu não tive um dia de infelicidade, de mal-estar, de mau humor, não. Eu fui plena. Então, as nossas orações aqui são na quarta-feira. Então, essa mulher que me acompanha até hoje, e ela veio para mim e falou assim, se prepara que ela vai nascer. Eu pensei, poxa, eu vou fazer 37 semanas sexta-feira, como é que ela vai nascer, né? E aí, quarta, quinta, na sexta eu fui para o médico, né? Começando a aparecer a barriga, e eu querendo, doida que todo mundo, né, participasse comigo da felicidade daquele barrigão. E aí ela falou comigo, falou, olha, a Luísa nasce hoje. De um jeito ou de outro nasce. E um detalhe, eu já sabia, quando eu engravidei, que era a Luísa. A senhora falou para você o nome Luísa? Não. Luísa, eu
Sei, eu sempre falei assim, se eu tiver uma menina vai ser Luísa e Laila. Luísa e Laila. Então, quando falou, tá grávida, eu sabia, Luísa. Todo mundo ficava, mas se for um menino, eu falei, mas não é. Se for um menino, é bem-vindo, mas é Luísa, já tinha o nome. Então, aí a gente foi para o hospital, e aí lá eles colocaram uma música, né? E eu quis que o Luiz, meu marido, filmasse para a gente guardar aquele momento. Só que eu quis tentar parto normal, mas não deu para ser parto normal. Então, de novo, aquela sedação, né? Vamos para o cesáreo. E aí, quando eles aplicam a sedação, eu vi de novo os médicos, eu sabia que as minhas médicas eram 2 médicas, então eu vi, além delas, eu vi 3 homens e 3 mulheres, vestidos de médicos. Você saiu do corpo ou viu isso a partir do próprio corpo? Não, saí do corpo. O seu corpo físico estava dormindo anestesiado? Ele estava anestesiado. Não era uma hack, era uma anestesia geral? Não, foi na RAC. Na RAC, eu passei muito mal. Mas você dormiu. Eu dormi. E aí, eu ouvia longe e percebi assim, eu falei assim, se eu morrer aqui agora, eu estou muito feliz. Mas eu sentia também que não era o momento. E eu percebi que quando a minha médica falou assim, nasceu, que o meu marido cortou o cordão, foi no momento em que eu voltei para o corpo, porque eu passei muito mal, então eu vomitava, e eu voltei meio assim, meio lá, meio cá, e eu enxergando aquele monte de médico ali na sala, eu vi aquele fio de prata, era grosso, ele era reluzente, e era como se me dissesse assim, ninguém me disse, mas era como se me dissesse assim, pronto, ela está aqui com você. Esse fio ligava o que a quê? Então, foi quando cortou o umbigo que eu percebi, pelo barulho da tesoura, quando cortou, aquilo acendeu assim em cima, né? Porque eu estava tampada, aí eu já estava no corpo. Acendeu aquele fio de prata, grosso, aquela luz. Você não viu onde que ele estava ligado? Não, eu só percebi que foi quando cortou. Quando cortou, ele acendeu, né? E alguma coisa me diz assim, não ouvi ninguém dizer, eu senti assim, pronto, ela está aqui. Era como se ela está aqui na Terra, né? Ela chegou, cuida dela. Você disse que uma das crianças que você via naquele processo parecia mais próxima de você. E pelo que você falou depois, dá a entender de que era ela. Como é que você chegou a essa conclusão? Então, quando eu fazia tratamento, eu sempre fui assim, todo problema todo mundo tem. Então para que você vai ficar chorando, ficar, né, reclamando? Eu penso assim, vamos ver o lado positivo da coisa. Então, nos tratamentos, eu chorava, quietinha no banheiro, quando eu ia tomar um banho, eu chorava, porque eu também não queria que meu marido se sentisse culpado, ou tipo assim, nossa, ela tá sofrendo, né? Então, eu chorava, quietinha. Então, quando a Luísa nasceu, a primeira coisa que ela fez foi mamar. Tanto que eu amamentei até 3 anos, né? Então, uma vez ela foi crescendo, e eu tinha que buscar meu marido, e eu naquela conversa assim, ela falou, mamãe, calma, ela tinha 1,7, quase 2 anos, mamãe, calma. Aí eu falei com ela, ela falou assim, deixa eu te contar a nossa história. Aí eu falei, diga. Aí ela, mamãe, quando você chorava sozinha no banheiro, querendo que eu nascesse? Pois é, mamãe, agora eu tô aqui para te fazer feliz. Isso eu chorando e ela limpando minhas lágrimas. Então, agora eu tô aqui para te fazer feliz. E teve outras situações em que ela reviveu momentos que era só meu. Não contei nem para ele. E ela nem 2 anos tinha e tinha essa maturidade, essa capacidade de se expressar. Ela tem, como tem. Eu tenho que estudar para lidar com ela também. E ela fala cada uma, e coisas que eu vivi quietinha comigo, e ela relata assim, solta, sabe?
solta, né? Eu acredito que agora ela vai crescendo, isso vai diminuindo, mas ela ainda tem momentos assim de chegar e abraçar. Por exemplo, eu viajo muito com ela só, então ela segurou assim na minha perna e falou assim: mãe, quanto tempo você viajou chorando, hein, mãe? Sozinha, hein? Querendo ter uma filha, né? Eu falei: ô, minha filha. Aí eu choro também, né? Ô, minha filha, que bom que você está aqui. Explica um pouquinho melhor para gente essa relação entre as crianças que você via e a ovodoação. Por que você acha? O que significa o número dessas crianças irem diminuindo? Então, eu tinha uma dor moral muito grande. E isso, assim, ninguém me falou, ninguém me explicou. Nunca fui um médico para poder, né, psicólogo, para poder me explicar. Mas a vivência foi me mostrando que eu acredito que nós já estivemos aqui antes, né? E nós temos débitos. E eu acredito que eu fiz algo de ruim e que eu tive a oportunidade de ressarcir através da matéria, fazendo com que essas crianças viessem para a Terra, para né, para esse mundo. Então, à medida que eu me coloquei na posição de doação, eu percebi que essas dores foram acalmando, mas as crianças foram sumindo. Eu não sonho mais com elas, eu não encontro mais com elas, né? E a última foi a minha, que ficou e falou: essa daqui ela vai chegar, e que foi a minha Luísa, né? Que está aqui com a gente, que nos ensina tanto. Aquelas dores que você sentiu por tantos anos foram diminuindo até sumirem, juntamente com a diminuição do número de crianças. Sim. E essas crianças você passou a ver desde quando? Olha, desde que eu comecei, eu menstruei muito tarde, já estava com 15 para 16 anos, então as minhas dores, até eu entender, né? Porque acontece, eu acredito que acontece muito isso, as pessoas não associam, ou acham que assim, isso é coisa da minha cabeça, de não associar certos acontecimentos na nossa vida com o que está bem assim, abaixo do nosso nariz, a gente não consegue enxergar, é uma questão de maturidade talvez, né? Então, eu coloquei assim que essas crianças, de alguma forma, né, eu acredito que eu tenha falido em algum ponto, e até mesmo como, né, na maternidade ou como mulher, e hoje eu tive a oportunidade de ressarcir dessa forma, porque a dor moral era muito grande. A dor do corpo não me incomodava tanto quanto a dor moral que eu sentia. Era só uma sensação? Olha, é uma sensação assim, de vergonha, de tipo assim, como eu pude ser tão ruim assim, sabe? Era uma dor que, tipo assim, eu não queria que ninguém, era vergonhoso até para mim, sabe? Reconhecer aquilo. Mas era algo que era difuso, você não conseguia associar a nada em particular. Não. E o momento da dor, quando aquela dor apertava, e aí eu comecei a agradecer, eu agradecia a Deus e falava que me perdoasse por algo que eu tivesse feito, porque aquela dor estava me trazendo assim, como eu vou te dizer, como se eu estivesse expurgando, sabe? E até certo ponto eu passei até a aceitar. E aí as coisas foram vindo, os acontecimentos, as crianças, aí você vai vendo entendimento também, nem tudo você entende no momento. Depois que passa, você fala assim, meu Deus, era uma sequência de acontecimentos e que vai te transformando, que eu acredito que aconteça com todo mundo, que vai te transformando como pessoa, como ser humano. Se você fosse dar um recado para as pessoas em cima de toda a sua experiência de vida, levando em conta tudo que aconteceu com você, qual seria o seu recado? O meu recado é que nós estamos aqui na Terra, tendo a oportunidade de
aprender, de evoluir, e que jamais devemos perder a oportunidade de fazer o bem, seja para quem for, porque é o que a gente leva daqui, e não devemos ter o receio de falecer, não devemos ficar presos às coisas materiais, que tudo isso aqui é passageiro, e que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. E nós somos ainda como crianças. Eu acredito que nós somos ainda seres infantis que não têm a capacidade de compreender ainda o que está à nossa volta, quanto mais aquilo que a gente não pode ver, não pode sentir, não pode tocar, mas que está ali, está aqui do nosso lado. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?